Olá, boa noite. Bem, espero que esteja aparecendo aí o título dessa live. Eu quis vir falar sobre uma coisa que a gente pouco fala, mesmo eu, Denise de Carvalho, quando falo sobre saúde digestiva, poucas vezes eu toco no assunto de saúde bucal, de saúde oral. Portanto, hoje nós vamos falar sobre saúde da boca e suas implicações na saúde sistêmica e na saúde digestiva. Pois é, meus queridos, eu não sei a quem interessa, mas infelizmente, quando a gente estuda o conteúdo médico, o conteúdo que envolve o ser humano e a sua saúde, a gente estuda tudo muito fragmentado. Então, e é comum que a gente tenha pessoas aí que falam assim, olha, é cirurgião do aparelho digestivo, não pode falar de tireoide, né? É um endocrinologista, não pode falar de sistema digestivo. Ou é um ginecologista e não pode falar de sistema urinário, né? Como se a gente tivesse que realmente fatiar o sistema humano, né, o conjunto de sistemas que é o ser humano, em vários quadradinhos, em vários arquivos diferentes, em várias caixinhas, que não se comunicassem entre si. Óbvio, né, que a divisão do conteúdo médico em especialidades foi importante devido à grande expansão do conteúdo médico. Mas não podemos esquecer que o médico, o nutricionista, o profissional de saúde no geral, ele é um profissional de saúde de um ser humano, não de um órgão independente dos outros. E, portanto, a gente precisa aí ter um pouco de atenção também na questão da boca. Então, não é porque eu sou médica que eu não tenho que saber um pouco de boca. Eu não sou dentista, mas eu tenho que saber um pouco de boca. Porque a boca é a porta do sistema digestivo. Aliás, a boca é a porta, é a maior porta, vamos dizer assim, de entrada de substâncias para dentro do nosso corpo. E isso importa demais para a saúde do corpo inteiro. Quem trabalha com o sistema cardiovascular, por exemplo, já sabe que algumas doenças cardiovasculares podem ser agravadas por condições orais, ou condições dentárias, né? Então, existe sim muita relação entre a saúde oral e a saúde sistêmica. E imagina com relação ao sistema digestivo, tá? Portanto, então, o primeiro ponto, a cavidade oral é a entrada do corpo e do sistema digestivo, tá? Por incrível que pareça, a cavidade oral é o segundo maior nicho microbiano do nosso corpo, com mais ou menos 700 espécies microbianas. Só perde para o sistema digestivo, tá? Aliás, ela é a porta dele, mas ela só perde para os intestinos, principalmente. Então, a boca tem uma diversidade microbiana muito grande. E isso é de se entender, porque a boca ela tem muito mais influência até do meio externo do que o próprio intestino. O intestino está protegido anteriormente por vários esfíncteres, por exemplo, o esfíncter esofagiano superior, o esfíncter esofagiano inferior, o lago mucoso do estômago cheio de ácido, depois eu tenho o piloro, e dali para frente eu tenho várias substâncias que podem ajudar a controlar a atividade e o crescimento microbiano. A boca não tem tantas portas de defesa, ou seja, aliás, cancelas de defesas. A boca, ela tá mais indefesa que o sistema digestivo. Então, justamente por isso, ela é o segundo nicho. Ela só é menor que os intestinos por causa do tamanho da boca. Mas a diversidade microbiana é muito parecida, é um pouco menor, tá? Então, os estudos aí falam em torno de mais ou menos 700 espécies diferentes vivendo na sua boca nesse momento, tá? Bem, essa microbiota coloniza o tecido dentário,
tá? E os tecidos moles. Então, a gente tem aí dentro dos tecidos moles a língua, o palato, a mucosa jugal. A mucosa jugal, para quem não sabe, é a mucosa da bochecha, tá? Aqui por dentro. E também as amígdalas, tá? Então, todas essas regiões têm uma microbiota específica, característica. Então, que pode até mudar de uma região para outra, dependendo da saúde do paciente, tá? O pH oral, diferente do pH intestinal, porque lembra que eu falei que no estômago a gente tem aí aquele lago mucoso muito rico em ácido, que é um inibidor do crescimento da microbiota, né? E também é uma substância que é bacteriostática, pois ela diminui a replicação microbiana. Na boca a gente não tem esse ácido, né? O pH da boca é em torno de 6,5 e 7 por conta da produção de saliva. E esse pH, junto com a tensão de oxigênio da região oral, é muito propício para o crescimento microbiano na região da boca, tá? E por isso é um ambiente muito menos controlável do que o ambiente intestinal. Então a gente fala muito de desbiose intestinal, mas a gente não fala de desbiose oral, né? E existe, e a gente tem muitos indícios dessa desbiose oral no dia a dia, tá? Além disso, existe um conceito de permeabilidade oral, assim como existe o conceito da permeabilidade intestinal. E a boca, ela tem uma alta permeabilidade. Só vocês pensarem que existem várias medicações que a gente dá por via sublingual, por exemplo, né? Então, tem medicações que a gente põe na boca porque a absorção é mais rápida do que se esse medicamento passasse pelo sistema digestivo. Então, isso mostra pra gente que a boca é muito permeável à passagem de substâncias. E agora eu já vou deixar um conceito para vocês, que é o de leaky mouth, né? Que seria a boca hiperpermeável, o que não é legal. Tá? E a gente vai ver que isso está por trás do aumento da incidência de muitas doenças sistêmicas, inclusive, tá? E também do sistema digestivo. Existe uma questão também que envolve uma fragilidade desta área aí de permeabilidade. Então, a boca tem permeabilidade, no entanto que a gente usa medicação sublingual. E a boca, ela tem uma área em que esta permeabilidade ainda pode estar aumentada, que é a região de contato da gengiva com o dente. Esta região, a permeabilidade ainda é maior, tá? Então, ali eu posso ter absorção de componentes microbianos ou até de partículas microbianas que estão na boca, que podem viajar do ponto de vista sistêmico pelo sangue, a gente chama isso de via hematogênica, e atingir outros órgãos e outros sistemas. Então, a boca também deve ser contemplada dentro deste conceito de permeabilidade, não só os intestinos, tá? E a gente tem aí, então, uma grande possibilidade de desbiose oral. Juntando o fato de que a boca é um ambiente menos controlado, de que a boca não tem os controles de ácido e de algumas outras substâncias que são produzidas no sistema digestivo para controlar o crescimento microbiano, a boca não tem. E terceiro, porque a boca está sendo muito mais exposta do que o sistema digestivo. A gente coloca a mão na boca, a gente põe o dedo na boca, a gente põe caneta na boca, né? A gente põe um monte de coisa na boca que a gente não deveria, inclusive porque a gente não sabe onde esse objeto passou, tá? Então, como essa desbiose oral se manifesta na boca? Primeiro, pela presença repetida de cáries, né? Então, as cáries nada mais são, né, do que cavidades aí dentárias causadas por bactérias que invadem esse tecido dentário, tá? Causando muitas vezes abscessos e tudo mais, tá? Então, a gente tem as periodontites, então a gente tem as gengivites, né? E as periodontites são sinal de desbiose oral.
Infecção endodôntica, eu não sei explicar para vocês o que é isso, eu peguei em artigo, tá? Acredito que seja infecção realmente dentro do dente, canal, essas coisas. Perda óssea alveolar, então pessoas que vão perdendo a sustentação dos dentes, isso pode estar sendo causado por uma disbiose oral. E amidalites de repetição. Tá? Amidalites de repetição também podem mostrar que há uma colonização da região das amígdalas, das tonsilas, que é o nome que a gente usa, né, medicamente falando, por um nicho microbiano disfuncional. Então, a pessoa fica tendo amidalites de repetição. Bem, quais são as causas da disbiose oral? Como ela é muito mais possível de acontecer até do que a disbiose intestinal, existem várias causas. Primeiro, óbvio, comida, né? Então, a gente come muito açúcar, muitos industrializados, muito corantes, muitos alimentos com aromatizantes, com produtos químicos. Pode ser favorável à indução da disbiose oral. Além disso, tabagismo, né, que muda, inclusive, a tensão de oxigênio dentro da boca. Então, o tabagismo causa, inclusive, uma xerostomia, que é um ressecamento da mucosa da boca, que propicia a entrada de micro-organismos. Álcool, inclusive, quem é endoscopista, né, então médico que trabalha com a endoscopia digestiva alta, a gente sabe que os pacientes que têm hábito tabágico e hábito etílico, ou seja, que fumam e que bebem bebida alcoólica em demasia, são pacientes que têm uma possibilidade maior de câncer de boca, tá? Então, e essas substâncias alteram o equilíbrio na boca, tá? Beijo, né? Então, essa troca de microbiota aí, um beijo na boca, né? Então, e também o sexo oral, obviamente, né? Então, no entanto, que a gente até recomenda que o sexo oral também seja feito com preservativo, justamente porque há uma troca de microbiota e a microbiota de região sexual não é uma microbiota igual da região oral. Então, muito cuidado com quem vocês praticam isso, tá? Higiene, obviamente, né? Pessoas que não têm higiene oral também é um grande problema, porque há acúmulo de alimento entre os dentes, nas mucosas, na região periodontal, e com isso há uma possibilidade de fermentação microbiana dessa região, causando aí as cáries, a doença periodontal, mas também outros problemas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? O uso de antibióticos de repetição também não afeta só os intestinos, causando disbiose intestinal, mas afeta também a região oral, causando disbiose oral, tá? Então, antibióticos de repetição é por via sistêmica. A gente tem os enxaguatórios bucais, muito cuidado com os enxaguatórios bucais, porque parece que eu tô reforçando a limpeza da boca, mas eu posso estar provocando uma disbiose oral por uma excessiva limpeza da boca, porque aí eu tiro diversidade microbiana, principalmente os enxaguatórios bucais, que são a base, que tem triclosan, e os enxaguatórios bucais que tem clorexidina, tá? E eu vou falar mais pra frente, a gente tem boas alternativas com relação a isso. Bem, pessoas que têm diminuição na produção de saliva também têm uma tendência maior à disbiose oral. Essas pessoas que têm diminuição da produção de saliva podem ser por uma coisa que se chama cialite crônica, então infecção crônica das glândulas salivares. As pessoas que têm uma síndrome autoimune, que se chama síndrome de Sjögren, também podem desenvolver essa xerostomia, diminuição da produção de saliva. Além disso, mulheres na fase da menopausa, tá? Pela diminuição da produção de estradiol, podem diminuir a produção de saliva. E, por último, as pessoas que sofrem de muito estresse, tá? O estresse crônico pode cursar com a diminuição da produção de um hormônio que se
Desculpa, gente, deu uma bloqueada aqui. O estresse crônico pode cursar com a diminuição da produção de um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona é um hormônio que facilita a absorção de sódio nos rins e com isso absorve mais água. A aldosterona baixa faz com que você tenha menor produção de saliva. Quem leu meu livro, eu falo isso quando eu falo um pouquinho de saúde oral, tá bom? E tem uma classe de pessoas que a gente pouco valoriza quando a gente faz uma história, quando a gente conversa com esses pacientes, que são os respiradores bucais. Então, são aquelas pessoas que, seja por alterações, né, na mecânica oral, no tamanho da boca, problemas de arcada dentária, obstrução nasal, hipertrofia de corneto, desvio de septo, essas pessoas não conseguem respirar bem pelo nariz e essas pessoas respiram pela boca. Então, são pessoas que aumentam a tensão de oxigênio dentro da boca, favorecendo o aumento de bactérias aeróbias, em detrimento das anaeróbias. Então, acaba causando um desequilíbrio microbiano na região da boca. Principalmente, presta atenção nos pacientes que roncam, tá? O paciente que ronca enquanto dorme, então aí a apneia do sono, ele mantém a boca aberta e com isso eu aumento essa tensão de oxigênio, causa uma xerostomia, ou seja, um ressecamento oral e com isso menor fluxo de saliva dentro da boca, eu tenho menor movimento desta microbiota. E quando a saliva diminui, eu tenho menor movimento dessa microbiota, a microbiota pode se fixar em locais em que ela não deveria se fixar. Tá? Quais são as consequências, portanto, aí da disbiose oral? Primeiro, aumenta mais ainda a permeabilidade oral, tá bom? E aí a gente pode ter alguns problemas. Absorção de componentes microbianos na boca, causando processos inflamatórios longe, inclusive, da própria boca. A gente pode ter uma disseminação hematogênica de micro-organismos, e vocês vão ver que isso é muito mais frequente do que a gente pensa, tá? Então, se eu tenho disbiose oral, eu posso ter um aumento da permeabilidade pela produção de citoquinas, e com isso, causar disseminação hematogênica de micro-organismos, causando doença em outros locais, e aumento da absorção de componentes microbianos que estão sendo produzidos na boca, tá? Além disso, vai causar mau hálito, tá? Pelo aumento da produção de substâncias derivadas do processo de fermentação microbiana. Então, é uma das causas do mau hálito. E com isso, com essa disbiose, eu tenho liberação de prostaglandinas dentro da boca que vão ativar respostas inflamatórias no resto do corpo, tá? Gente, isso é sério, tá? Isso não é anedota. Existem muitos artigos. Isso que eu tô falando, vocês estão vendo que eu tô até com um papelzinho aqui, porque isso foi o meu objeto de estudo ontem à noite. Então, eu li alguns artigos para pontuar isso para vocês, tá? Isso porque quando a gente fala em sistema digestivo, poucas vezes a gente fala de boca, tá? Quais são as doenças sistêmicas associadas a aumento da disbiose oral, aumento da permeabilidade oral, aumento da produção de prostaglandinas, absorção de componentes microbianos e tudo mais? Quais são as doenças sistêmicas que podem estar relacionadas com este quadro? Doenças cardiovasculares, sim, inclusive endocardite bacteriana, que é um processo infeccioso do endocárdio, tá? Pode ser causado por disseminação hematogênica de bactéria da boca. Então, a pessoa tem lá um dente, um abscesso dentário que não está sendo cuidado, por isso que é tão importante a gente estar acompanhando com um dentista, para chamar de seu, né? Eu sempre falo isso do nutricionista, mas a gente também precisa do dentista, tá? Outra doença que está relacionada ao aumento da disbiose oral, artrite reumatoide. Exatamente. Problemas articulares por aumento da permeabilidade oral. Alzheimer também tem uma relação com o aumento da disbiose oral e permeabilidade dessa localização.
Parto prematuro. Quem já foi meu aluno já viu que eu já falei isso mais de uma vez. Mulheres com disbiose oral, com doenças periodontais, têm um aumento da possibilidade de partos prematuros por migração de microbiota por via hematogênica da boca para a placenta, causando uma disbiose placentária. Isso é muito sério. Além disso, além da disbiose placentária, eu posso ter, pelo aumento da produção de prostaglandinas na região da boca, aumento da possibilidade de contrações uterinas, tá? Por causa da disbiose oral. Olha só que importante. Se você quer ser mãe, está planejando ser mãe, é preciso, antes de começar a tentar, já começar a cuidar dos dentes, tá bom? Além disso, a gente tem uma relação direta entre a disbiose oral e câncer de boca, câncer de esôfago e, pasmem, câncer de mama. Sim, a gente já tem literatura mostrando que mulheres que têm alterações da microbiota oral e doenças dentárias e periodontais tem aumento da incidência do câncer de mama, tá bom? Então, isso é muito sério. Tá? Também a gente acredita por ativação aí de mecanismos inflamatórios corporais. E também diabetes mellitus. Diabetes mellitus, inclusive o controle da diabetes mellitus, está diretamente relacionado à saúde da boca, tá? Isso eu estava falando de problemas sistêmicos que estão relacionados à disbiose oral. Mas a disbiose oral está diretamente relacionada com a disbiose intestinal, uma vez que a gente deglute a saliva e deglute esta microbiota que está na boca. Se eu tenho uma microbiota disfuncional na boca, é praticamente óbvio que a gente vai deglutir e essa microbiota também vai se manifestar de forma disfuncional nos intestinos. Então, é importante também no tratamento da disbiose intestinal cuidar dos dentes, para eu não ficar perpetuando este processo ao deglutir a saliva, tá? Bem, e aí, Denise, tratamento dessas condições, obviamente, são com os profissionais da boca, né? Então, os dentistas, né? Os bucomaxilos, né? Muitas vezes vai ser preciso um otorrino para avaliar amígdalas, para avaliar cavidade nasal, né? Para a gente ver qual é a causa do respirador bucal, por exemplo, porque a pessoa tem a apneia do sono, ou porque é um respirador bucal que acaba alterando essa microbiota da boca. Então, vai ter, sim, que procurar um especialista, tá? Mas a gente tem aí, inclusive eu li um artigo muito interessante ontem à noite, mostrando a possibilidade de serem usados enxaguatórios bucais com flavonoides, ou seja, que são substâncias, são nutrientes presentes nos nossos alimentos, com flavonoides de frutas cítricas, tá? Então, existe a possibilidade de fazer um enxaguatório bucal com substâncias naturais, antioxidantes, tá? Que vão ajudar não só o seu corpo inteiro, mas vai ajudar a microbiota também, esse equilíbrio microbiano, tá? Além de haver a possibilidade desses enxaguatórios com flavonoides, também existe a associação dos enxaguatórios com quercetina. Inclusive, eu vou colocar para vocês depois no Stories, vocês deem uma olhada aí, no link para um artigo que mostra que eu posso ajudar a diminuir a carga do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19 na boca, ao fazer enxaguatórios com quercetina e flavonoides, tá? E, inclusive, tem um artigo que é de uma revista odontológica, mas muito interessante, porque a gente sabe que o principal via de disseminação do SARS-CoV-2 é esta região, né, da orofaringe, né? Então, muito cuidado com isso. E olha que interessante, a gente poderia reduzir a carga do SARS-CoV-2 na boca ao fazer esses enxaguatórios com quercetina e com alguns flavonoides. Existe também a possibilidade da gente usar como enxaguatório bucal, e eu acho muito bom, o óleo de coco, tá? Então, você coloca o óleo de coco, uma colher de sopa de óleo de coco na boca, bochecha, normalmente mais do que 4, 5 minutos, deixa ele na boca, tá? A gente chama isso de oil pulling.
Então, você pode usar o óleo de coco, ele tem ácido láurico e ácido caprílico, que são importantes fungostáticos, bacteriostáticos também. Então, vão ajudar na diminuição da população de fungos na boca, diminuir a proliferação microbiana, tá? Você pode fazer isso também com um óleo essencial de malaleuca, também chamado óleo de tea tree. Então, inclusive, ele é um excelente branqueador, tá, dos dentes. Já existem pastas de dentes que vêm com óleo de malaleuca, mas você pode pegar uma colher de sopa do óleo de coco e colocar uma gotinha do óleo de malaleuca, bochechar, tá? Por exemplo, escova o dente bonitinho, passa o fio dental, pelo amor de Deus, fio dental é muito, muito importante, tá? E depois que escovou o dente, passou o fio dental, fazer um bochecho com óleo de coco e óleo de malaleuca, por exemplo, tá? Que ajuda muito nesse controle microbiano da boca. Eu prefiro que vocês façam isso do que usem os enxaguatórios bucais, aí, infelizmente, que são extremamente agressivos para a microbiota oral, porque ela também tem função na boca, tá? Mas eu só não posso deixar ela disfuncional. Bem, e aí eu vou falar da última coisa, eu não queria que essa live se estendesse muito, porque eu quero que vocês compartilhem, apertem aí na setinha, manda para todo mundo, marque seus amigos, porque isso eu tenho certeza que vocês vão ver muito pouco aqui na rede social. E a última coisa, portanto, que eu tenho para falar é um hábito que eu até já coloquei uma vez aqui, mas há bastante tempo atrás, que se chama mouth tapping. O que é isso? O taping, tá? É você tampar a boca, passar uma fita na boca. Tem uma até que se chama, tá aí no mercado, mas infelizmente não tem aqui no Brasil, que se chama Somnifix, que é uma fita que você coloca para dormir, principalmente pensando aí nos respiradores bucais, tá? Porque às vezes a pessoa não ronca, então quem tá junto, né, o marido ou a esposa que tá junto não percebe, mas ele é um respirador bucal. E aí você colocar essa fita, aqui no Brasil você pode usar esse tipo micropor, mas muito cuidado que machuca a boca, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de colocar. E eles colocam fechando, tá? Fazendo um X na boca. Esse mouth taping faz com que você mantenha a boca fechada enquanto dorme. E isso diminui a possibilidade, por exemplo, dessa desbiose oral. Isso diminui a possibilidade do ressecamento oral. E isso diminui também a possibilidade até do próprio bruxismo, tá? Ele ainda pode acontecer, tá? Mas diminui a possibilidade do bruxismo. Então, o mouth taping é uma coisa simples, fácil, que você pode fazer em casa, claro, com muito cuidado para não se machucar, né? Para não machucar a mucosa da boca, que ela é muito fina. O ideal é que usasse materiais como esse Somnifix, que é específico para usar na região da boca, e isso vai ajudar você a controlar a sua desbiose oral. Obviamente, mantendo um asseio legal, né? Fio dental e fazendo esses bochechos aí com óleo de coco e óleo de malaleuca. É isso. Tudo começa nos intestinos? Sim, mas tudo também começa na boca, tá bom? Cuidado onde vocês vão colocar essa boca aí, hein? Tchau.